Falling in Love. Meu pai tá escutando música do Elvis Presley, pessoal. Acho que vocês não vão conseguir ouvir, né? Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Dicas de leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Vamos falar sobre Tolstói, literatura russa, que é uma das minhas preferidas da vida. Meu nome é Marcel Devides, eu sou dentista, gosto de literatura, mantenho um canal Odonto e Você, e esse aqui é o canal Livros e Você. Por isso, dê o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, busque as resenhas lá do Instagram, são 200 resenhas sobre grandes livros da literatura, entre outros livros, biografias, motivacionais, tem de tudo ali. Então, confira as resenhas. Ontem eu falei sobre uma resenha incrível da banda AC/DC, uma biografia muito bem escrita que resume a trajetória da banda, uma das maiores de todos os tempos, mas vamos, entretanto, falar sobre esse aqui, sobre esse mini-book que contém 50 resenhas que eu escrevi durante a publicação de um jornal local. Em parceria com o editor, eu publicava as dicas de leitura. Eram resenhas dos grandes clássicos da literatura, já comentei aqui. Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Brasil, Grande Sertão Veredas, Clarice Lispector e agora, mais uma vez, a Rússia, representando a 18ª resenha. Então, quem vocês acham? Dostoiévski, Gogol, Tolstói, pessoal. Tolstói, Guerra e Paz, que é um grande clássico. Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro. Só um instantinho. Pessoal, eu tenho esse aqui, Guerra e Paz. É um box, tá? Eu comprei um box da Companhia das Letras. Esse aqui e esse aqui. Primeiro e segundo volumes. Então, esse é o primeiro, Guerra e Paz, e o segundo. Antigamente eles escreviam em folhetins, então publicava-se, a história era publicada aos poucos. Há muita história, Tolstói, emblemático, sensacional. Aqui, Guerra e Paz, uma grande experiência literária. Eu vou comentar com vocês o que eu escrevi nessa resenha. Olha, há muito o que dizer sobre esse livro, mas eu procurei colocar aqui as ideias principais. Todas as resenhas obedecem a uma regra. Eu falo um pouco do protagonista, um pouco da história do livro, a experiência do autor durante a escrita, o ano de publicação, o que eu achei do livro ao final. Então, todas as resenhas obedecem a uma estrutura que eu procurei deixá-la como regra, né? Mesmo diante da publicação das resenhas no jornal. Aí eu apenas transcrevi para a publicação desse livro. Tenho outros, depois eu posso mostrar para vocês. Deixo aqui na descrição também os vídeos falando sobre meus outros livros. Sem mais delongas, vamos à resenha de Tolstói, Guerra e Paz, que é um grande clássico da literatura russa e mundial, pessoal. Então, escrito entre 1863 e 1869, vamos tentar pronunciar aqui os nomes russos, pessoal. Lev Nikolaevich Tolstói, o nome do autor, aborda as invasões napoleônicas da Rússia, que se estende da Batalha de Austerlitz em 1805, onde os franceses derrotaram os austro-russos, a campanha de 1812. Então, se estende em 7 anos, que culminou na ocupação de Moscou e posterior retirada do exército francês, na medida em que são retratadas as histórias principais das famílias Drubetskoy, Rostov, Bolkonsky, Bezukov, entre outras pertencentes à aristocracia russa. Então, de um lado, são duas histórias simultâneas, uma sobre esse período de levante, de guerra, e a outra sobre as famílias que pertenciam à aristocracia russa. Então são duas histórias simultâneas. Desde as primeiras páginas em que Anna Pavlovna, dama de confiança da imperatriz, exerce seu papel de anfitriã em uma festa recebendo os convidados da elite russa, é recorrente a utilização do idioma francês entre os diálogos das personagens.
observei isso, observamos, né? Vamos tratar dessa forma, eu e tantos outros leitores, que isso acontece em outros livros de autores russos. O idioma francês que representa a europeização, e Dostoiévski, por exemplo, no livro Os Demônios, é contra esse tipo de influência externa na Rússia. Ele é a favor do ufanismo, né, da manutenção dos costumes e da cultura russa. Pessoal, deixa eu ver, para que eu não tenha me perdido aqui. Então, durante os convidados da elite russa, Ana Pavlova é a anfitriã, é recorrente a utilização do idioma francês, característica que demonstra a iminente influência do Ocidente sobre a Rússia, destacando a belíssima Helene, que se casa com Pierre, filho ilegítimo do conde Bezúkhov. Pierre, que é um nome que soa francês, pessoal. Então aí, uma russa e um francês, que se casa com o filho ilegítimo do conde, de quem acaba de herdar fortuna, além das paixões entre os primos Nikolai e Sônia, e a preocupação em se obter dinheiro com o fim da compra do uniforme para Boris servir no exército. Aqui eu já falei de 3 frentes da história, né? São 3, a história se trifurca aqui, segundo o que eu coloquei na resenha. Entram em cena diversas outras personagens, o livro tem mais de 1000 páginas, né, pessoal? Então tem muita coisa para contar. A exemplo de Andrei, que deixa sua esposa grávida com o objetivo de também servir no exército e após ferido retorna a casa, torna-se viúvo, volta para a frente de batalha com a promessa de casar-se com Natasha Rostova, enquanto Mária cuida da sobrinha Lisa, filha de Andrei. Sucedem-se durante os 2 primeiros tomos, em meio às intrigas entre os protagonistas, as descrições da campanha de Austerlitz. Isso me chama muita atenção. As guerras são muito bem descritas, detalhadas, e eu gostei muito dessa escrita de Tolstói. Então, assim como o orgulho pelo soberano e as manobras em seus pormenores executadas pelos regimentos dignos dos mais detalhados relatórios de quem até parece ter testemunhado as cenas retratadas. Foi o que eu acabei de dizer. Boris Dubretskoy, por exemplo, sente-se na obrigação de interceder junto ao soberano em favor de Denisov, o qual teria roubado provisões da infantaria, enquanto Rostov é arrebatado pelos horrores da guerra antes sua visita ao hospital dos feridos, refletindo após seu testemunho, da seguinte forma: somos soldados e mais nada. Se nos castigam é porque somos culpados. Agora, se convém ao soberano um acordo de paz, aí sim, isso é necessário, enquanto não podemos julgar nem discutir. Nossa tarefa é apenas cumprir o nosso dever, combater e não pensar. Muita crítica social envolvida aqui nessa história. Quem rouba a cena, no entanto, é Pierre, grande Pierre, considerado uma das principais personagens da literatura mundial, realmente. Deixa eu ver, eu me perdi aqui, que constantemente procura evoluir como ser humano. Entra para a maçonaria, torna-se filantropo, liberta os escravos de sua propriedade, participa de algumas batalhas expressando curiosamente um sorriso, ilustrando o prazer, entre aspas, de passar por uma experiência como essa, na medida em que ouve o barulho das bombas, vê o movimento dos canhões e a fumaça deixada pelos artilheiros. Ao deixar a guerra, depois de traído por Helene, sua vida toma novos rumos e, assim como Pierre, muitos dos protagonistas procuram conviver com a guerra e paz travadas consigo próprias, e tudo se elucida ao fim do segundo epílogo, demonstrando que cada capítulo, cada frase, cada palavra da obra assumem sua devida importância depois da descrição no segundo tomo da campanha de Borodino, a evacuação de Moscou e a emboscada preparada contra os franceses durante o retorno das tropas de Napoleão para o Ocidente, apesar das ordens do comandante-geral Kutuzov para não efetuarem os ataques, já que a falta de provisões, o frio e os ferimentos por si só já seriam suficientes para levá-los à derrota. Isso fica bastante evidente no filme Guerra e Paz, há um filme também, um longa-metragem, pessoal, um filme longo, e a derrota dos franceses de forma estratégica, provocada pelo frio, falta de comida,
pelos os russos bateram em retirada e deixaram os franceses ali morrendo sozinhos. Assim, Guerra e Paz propõe várias reflexões, entre elas sobre o que move um povo. Para concluir, pessoal, as massas se movem conforme seus líderes apregou? Interrogação. Quais são suas motivações? Qual o seu poder? Ou cada um luta somente para manter a sua posição? E qual o papel dos grandes comandantes da história? O próprio autor conclui que se admitirmos que a vida é governada pela razão, a possibilidade de vida é aniquilada. Ao leitor, vale a pena refletir sobre a Guerra e Paz das próprias relações mundanas e assim buscar suas conclusões após essa sensacional experiência literária, como muitas outras contidas nesse mini-book. Pessoal, fantástico, né? Guerra e Paz. Lev Tolstói. Sensacional. Curta, compartilhe, comente. Me diga o que você achou dessa resenha e me mande novas sugestões. Se eu li o livro, eu posso fazer a resenha. Se eu não li, posso pegar o livro e depois publicar o vídeo aqui para que você possa acompanhar, pessoal. Grande abraço, bom fim de semana e até a próxima resenha.